Agora, nossa, esse número 12 eu achei muito legal. Foi uma pessoa que trouxe pra mim, um profissional também, um colega nosso de profissão, mais experiente e tal. Fala sobre as síndromes de esgotamento. Aí tem a profissional, a, como eu sou pró-cultura brasileira, eu não gosto de falar muito termos em inglês, eu tenho isso comigo. É mal de quem gosta do mestre Ariano Suassuna. Mas é porque muita gente, eu tô falando assim, porque, uai, síndrome de esgotamento profissional é o burnout, gente. É o burnout. Aí tem aqui o físico, né? Mas como o pessoal fala, overtrainer. Tem o LE, né? O LE tá no brasileiro mesmo. É lesão por esforço repetitivo. O que se pode, além de você falar sobre eles, o que se pode fazer para evitá-los? Vou fazer um recorte aí no overtraining, né? No treino excessivo, né, Matheus? Que esse também, né, é uma faceta aí que chega, né, no consultório, né? Principalmente quando a gente já tá no nível da lesão, né? Um paciente, um atleta, por exemplo, que precisa parar porque tá lesionado. Pensa, né, o nível de ansiedade, de frustração que uma pessoa que vive disso enfrenta, né, no momento em que ela se lesiona. Então, como que a mentalidade, ela precisa ter um direcionamento muito específico para a pessoa conseguir lidar com isso, com um nível de autocobrança, talvez cobrança de patrocinadores, né? E aí a gente vê, sim, né, Matheus, principalmente o atleta ali profissional, e eu vou falar também dos amadores, né, que às vezes tem essa ideia de, eu vou lá e acompanho um atleta profissional, então se ele corre em tal ritmo, esse é o ritmo, né, e não entendendo que existe uma disparidade gigantesca, né, entre nós, meros mortais, atletas amadores e os profissionais, né, porque muitas vezes atletas profissionais de corrida, eles treinam 2 vezes no dia. Sim. Enquanto nós, né, eu aqui como uma atleta amadora, eu vou treinar no máximo 4 vezes por semana corrida, né? Até porque senão a minha querida tíbia e fíbula, vou dar lá, né? A famosa canelite. Corredores. Isso. Canelite. Então, Matheus, esse excesso do treino, né, seja às vezes pela desinformação, né, porque eu não estou acompanhado ali de um profissional que me orienta nos treinos, ou às vezes até porque eu tenho um treino, mas eu não sigo ele, né, eu acho que eu tenho que fazer sempre treino forte, então esse esgotamento leva sim, né, pro overtraining, por um próprio esgotamento mental, né, Matheus, que a gente acompanha aí também que a pessoa ela pode estar no nível de insatisfação tão grande, né, de, nossa, mas eu não consigo melhorar o meu tempo na corrida, tem 1 mês que eu tô correndo. Gente, é muito lento o processo mesmo, né? Sim. Até que você ganha ali uma resistência, né? Então, às vezes a pessoa, ela se coloca esse limitante tão fortalecido, né? De que ela precisa desempenhar uma certa distância em um tempo, que isso vai cansando, né? E talvez como eu usei o recorte da corrida, perde, né, Matheus, o apreço que ela tem, porque ela só, né, de novo, ela faz essa abstração seletiva do rendimento que ela precisa ter. Então, seja aí, né, no esgotamento do treino excessivo, se a gente estiver falando aí da questão do esgotamento por trabalho, né, Matheus? Às vezes a pessoa ela vai se colocar cobranças excessivas. Eu preciso dar conta dessa demanda de trabalho, eu preciso dar conta dessa demanda de familiar, eu preciso também treinar ali 7 vezes na semana. E aí, gente, é muita carga, né, em cima de uma pessoa. E aí, para lidar com isso, né, Matheus, a gente vai precisar, de novo, lá recuperar a voz, né, empática, né, de o que é uma prioridade, o que a gente vai fazer agora, olhar para as metas, né, que estão mais realistas e que são possíveis daquela pessoa realmente desempenhar, dela fazer, né, e também poder olhar assim, mas quais necessidades que você realmente precisa nesse momento, né, talvez você tá olhando aí porque você foi lá e viu, né, no podcast que é importante se manter ativo e você tá se colocando essa cobrança de que você precisa se exercitar todo dia, mas talvez nesse momento você precisa de descanso. Talvez nesse momento você precisa de cuidado. Talvez nesse momento você precisa de ter um tempo de qualidade com a sua família, né? Porque você tá ali no trabalho. Talvez a pessoa, né, Matheus, ela precisa realmente cumprir com um certo prazo, né? E aí a gente entra nas questões financeiras, né, de trabalhistas ali, que às vezes ela precisa dar conta daquilo. Mas onde que a pessoa pode ser mais gentil com ela? Né? Às vezes eu brinco assim, né, com as mães ou com as mulheres, né, que elas falam, Júlia,
a minha casa tá de cabeça para baixo. Já pensou se chega alguém lá? Aí eu tento trazer um pensamento mais racional, né? E vai ver, né, que eu tô sendo desleixada com a minha casa. E a casa, você imagina o jeito que tá, né, Matheus? Quando a pessoa fala assim, deve estar tudo organizado e a pessoa tá olhando para uma coisinha que tá fora do lugar. E aí eu pergunto, nossa, quantas vezes você costuma receber visitas assim de, né, você sentar preparada? Nossa, eu não me lembro a última vez que isso aconteceu. Ah, então será que esse sofrimento ele tá fazendo tanto sentido? Né? Então, Matheus, às vezes a pessoa ela vai colocar essas preocupações irreais, né? Essa sobrecarga, e isso, infelizmente, né, Matheus, traz um adoecimento, muitas vezes grave. Eu lembrei das mães lá da APAE. Eu tô rindo aqui. Uhum. Tem muito esse discurso aí. Nossa, né? Não, eu não tô conseguindo cuidar bem, né? Matheus, tô falhando em tal aspecto. E Sim, a criança tá ótima. tá. E é puxado, gente. Rotina de mãe, já com crianças neurotípicas, aí com crianças neuroatípicas, né? Que aí já entra autismo, TDAH, deficiência intelectual, síndrome de Down, blá blá blá. Uhum. Nossa, né?